Fala pessoal, nessa questão ele diz que um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave, ou seja, a sombra da aeronave no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Ele também fala que essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. E aí ele pergunta para a gente qual foi a escala, né, em que essa tela representa as medidas reais. Quando eu falo de escala, eu estou falando de uma comparação, certo? Entre a medida, como ela foi dada ali no mapa, e a medida como ela é de verdade, né, na realidade. Então, ela é uma razão entre medida na representação, e essa representação pode ser um mapa, pode ser um gráfico, certo? Qualquer coisa que você esteja usando, não, uma maquete, talvez. Qualquer coisa que você esteja usando para representar a realidade e a medida real. Só para indicar, né? O quanto aquele mapa, o quanto aquele gráfico, o quanto aquela maquete é menor do que o objeto da realidade que ela está ali para representar. Quando eu penso, né, nesse mapa, a medida na representação, a maior altitude a que chegou esse avião, é representada aqui por esse 1 quadradinho de altura. Esse é o ponto mais alto do gráfico, né? Tem uma linha inteira, né? Tem uma certa distância que ele percorreu essa altitude, mas a altitude máxima é de 1 quadradinho, de acordo com o desenho feito aqui pelo gráfico. E o enunciado garantiu para gente que cada quadradinho da malha tem uma distância de 1 centímetro, tem uma medida de 1 centímetro. Então a medida na representação é de 1 centímetro. Só que essa maior altitude, que no gráfico representa essa medida de 1 quadradinho, né? Na realidade, a maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. Então, a medida na realidade que equivale a esse 1 quadradinho de altura são 5 quilômetros. Essa é a nossa escala. 1 centímetro no gráfico para 5 quilômetros na realidade. Só que, né, talvez você deva perceber que a nossa escala tem unidades, 1 centímetro para 5 quilômetros. E a escala das alternativas não tem. É uma escala adimensional. Como é que ela pode ser adimensional? Bom, se a gente conseguir aqui na nossa fração representar o numerador e o denominador na mesma unidade de medida, essas unidades vão cortar, porque está uma dividindo a outra, certo? Então, para a gente chegar na escala correta, que está ali na alternativa correta, certo? A gente vai precisar converter esses 5 quilômetros para centímetros. Como é que funciona a conversão aqui de unidades, né? Se você for escrever a nossa lista de unidades de medidas de comprimento, ou pelo menos as principais, eu tenho quilômetro, depois vem hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. E quando eu estou olhando, né, para essa tabelinha aqui de unidades de medida, as unidades que estão para a esquerda, elas valem mais. Então, converter, né, de uma unidade, por exemplo, de centímetro para decímetro, ou de milímetro para decâmetro, certo? Se eu estiver convertendo e a unidade para qual eu estou convertendo estiver para a esquerda, eu preciso dividir por 10 a medida para cada uma dessas unidades por onde eu passar. Então, de milímetro para decâmetro, eu preciso dividir por 10 uma, duas, três, 4 vezes, né? Para considerar todas as casas por onde eu passei, né? Todas as medidas intermediárias aí. Quando eu vou para a direita, eu estou andando para uma unidade que tem um valor intrínseco menor. Então, eu multiplico por 10 por cada casinha ali, por cada unidade por onde eu passar. Eu acho que faz mais sentido, né? Eu converter da maior para menor ali na nossa fração de escala. Então, eu vou converter os 5 quilômetros para centímetros.
E para ir de quilômetros para centímetro, eu tenho que multiplicar por 10. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Multiplicar por 10 5 vezes é adicionar 5 zeros no final do número. Então, 5 quilômetros são 500 mil centímetros. Né? Tem 5 zeros a mais do que tinha antes. E agora que tem centímetro em cima e tem centímetro embaixo, esses centímetros podem cortar. E a minha escala fica de 1 para 500 mil, que vai ser, de fato, a escala correta. O enunciado não escreveu a escala como uma fração, né? Ele representou essa divisão com o símbolo de divisão, que são ali os 2 pontos. Mas é essencialmente a mesma coisa, certo? Só uma diferença de representação. A alternativa E é a sua alternativa correta. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.